Hoje eu lhes convido, meus amados, a abrir sua Bíblia, no capítulo 25, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Nós vamos orar ao Senhor antes de começar. Querido Pai Celestial, é com muita alegria que eu inicio esse estudo bíblico e pela fé entro nos lares daqueles que se juntem na fé para esse propósito de descobrir sua verdade. Alguns são meninos na fé, outros nem sequer nasceram no Espírito, mas querem serem gerados pelo seu Espírito, porque precisam ter vida, porque sabem que as suas ações e o dia a dia não condiz ainda com sua palavra. Então, que essas vidas renascem nessa noite e faz com que sua palavra reflete sua vontade para que eles escolhem a vida ou a morte. Pois eu lhe agradeço, Espírito Santo, por estar aqui, já no meio de nós, em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Muito bem, capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, versículo 1. Nós vamos falar hoje de uma história cuja nós vamos extrair muitas lições. Muitas lições. De uma família cujo cabeça era chamado de Nabal. Nabal, eu creio que um dia, em tempos anteriores, eu cheguei já a falar sobre esse nome Nabal, cujo tinha uma esposa chamada Abigail. Nabal era um homem rico. Nabal era um homem que possuía muitos bens, e morava na região chamada Carmelo. Na região chamada Carmelo. Já ouviu falar sobre Carmelo? Falando sobre Carmelo, já o que vem na sua mente? O Monte Carmelo. Carmelo era, na sua época, uma cidade, que inclusive perto do litoral, eram planícies que eram muito prósperas. Inclusive, se hoje vocês vão em Haifa, perto do Monte Carmelo, vocês verão essas planícies muito prósperas, verdejante, como Israel tem realmente fez com que essa região, até o dia de hoje, se tornaram uma região muito próspera. E ali vivia um homem chamado Nabal. Nabal era um homem, como já lhe disse, muito rico. Ele possuía muitas ovelhas. A Bíblia diz que possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas. Não é pouca coisa, Porém, diz a palavra de Deus que esse Nabal era um homem arrogante e maldoso. Olha isso, a fama desse homem. Em contrapartida, a esposa de Nabal, a Bíblia descreve ela como sendo uma mulher formosa, muito bonita, e que também tinha características de ser uma mulher sensata. E outras traduções diz inteligente. E um dia desse, Davi, já vocês sabem, ele estava sendo perseguido por Saul, e já tinha junto com ele um exército de pessoas qualificadas, coberto pela autoridade espiritual de Davi. E um dia desse, Davi diz para alguns dos seus homens, vão até Nabal e pede para ele
que Ele nos dá comida, alimento, né? Inclusive, Davi e seus homens, eles estavam acampando no deserto de Maom. E nesse deserto de Maom era um deserto que estava em periferia às terras de Nabal. E havia uma convivência, presta atenção que isso é importante, havia uma certa convivência entre os pastores de Nabal e os pastores que estavam debaixo da autoridade de Davi. E os pastores que estavam debaixo da autoridade de Davi, eles faziam muito bem aos pastores de Nabal. Ajudava eles protegiam as ovelhas, ou seja, eram pessoas que faziam bem para Nabal. Só que quando Davi mandou seus homens para pedir a Nabal ajuda, comida, né? Nabal, ele se recusou. Nabal se recusou e a sua arrogância, a sua petulância, o seu orgulho foi aflorado e mostrado aos olhos desses mensageiros de Davi. E olha o que acontece, já estou pulando, no versículo 12, diz assim: então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Desculpa, olha aí, vamos ver o que Nabal diz. Eu errei, no versículo 10. Vamos ver o que Nabal diz para esses homens que Davi mandou. Nabal diz: Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-lo a homens que vêm, não se sabe de onde? Ou seja, a resposta de Nabal foi dura, arrogante e desrespeitosa a um homem de Deus. Nabal, além da sua arrogância, simplesmente não reconhecia Davi como Deus o reconhece. Nabal, pelo seu orgulho, fez com que seus olhos fossem tão fechados, que ele não conseguia ver e ter a revelação de quem era Davi. E a resposta, quando Nabal tinha a oportunidade de fazer o bem, quando Nabal teve a oportunidade de fazer com que, quando Davi estava perto dele, de fazer o bem e entender o propósito de um homem de Deus estar perto dele, pois Nabal não entendeu porque não quis entender. E há muitos Nabal que se acham abastecidos, que se enchem de orgulho e dizem em si mesmo: eu sou abastecido. Eu tenho tudo, eu tenho saúde, eu tenho bens, eu tenho notoriedade, eu tenho eu. Quantos Nabal o Senhor dá oportunidade para que assim, estando perto de um Davi, Nabal tenha e recebe oportunidade de entender o propósito em Deus que esse Nabal tem. Mas por causa da arrogância, por causa do orgulho,
por causa da prepotência, por causa da dureza do coração, por causa da religiosidade, por causa dos usos e costumes, por causa de muitas coisas que são pedras de tropeço para que a revelação venha para Nabal, pois Nabal simplesmente não reconhece quem Davi é. E quando os mensageiros, diz a palavra de Deus, no versículo 12, voltaram para Davi e falar, olha que diz a palavra do Senhor, no versículo 12, então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Bom, vamos falar agora sobre esse trecho. Você sabe que o juízo, ele virá sobre todos aqueles que não fizeram o bem, quando tiveram oportunidade de fazê-lo. Por acaso Nabal não teve oportunidade de fazer o bem quando Davi pediu para ele? Aquilo que era justo pedir? Aquilo que um homem de Deus estava pedindo? Pois Davi se irou e, ouvindo a resposta, diz para seus soldados, peguem suas espadas, porque a justiça será feita sobre esse homem. Quantos, meus amados, caíram à espada do Senhor? Porque quando Jesus lhe pediu entregar seu gado, quando Jesus lhe pediu entregar sua ovelha, lhe pediu entregar seu orgulho, quando Jesus lhe pediu entregar aquilo que você quis ficar porque fazia sua força, pois Nabal não quis. Quando Jesus lhe pediu entregar sua avareza, quando Jesus lhe pediu entregar sua pornografia, quando Jesus lhe pediu entregar sua homossexualidade, suas mentiras, sua mornidão, sua religiosidade, seu egoísmo, seu vício, pois Nabal não quer. Não quer. Não quer, e mesmo que os seus servos, os servos de Davi, fossem usados em nome de Davi, pois Nabal revelou com o tempo que não quer perder suas ovelhas de estimação. Porque Nabal, ele não quer perder suas ovelhas. Tu sabes por quê? Porque ele não tem a revelação de quem é Davi. Você sabe por que muitos não estão conseguindo perder pecados de estimação? Porque mesmo que dizem Jesus, e eu creio em ti, não tem a revelação de Jesus. Porque se tivessem a revelação de quem é Davi de verdade, não falariam como Nabal, dizendo, quem é esse filho de Jessé? Por acaso, tu vai fazer e dar a Davi um sacrifício, sendo que tu não tem a revelação do valor de Davi? Por acaso, alguns que estão me vendo aqui, fariam um sacrifício quando Jesus lhe pede entregar tal área da sua vida, sendo que você não tem a revelação do quanto Jesus vale? Para dar uma ovelha e tirar
perder-la para ganhar, é necessário você saber quem é Davi. É necessário ter o valor do quanto Jesus vale. O Rei dos Reis. Vamos continuar. No versículo 14. Um dos servos disse a Abigail. Abigail era a esposa, lembra? De Nabal. Muito diferente dele, né, inclusive. Era uma esposa bonita, era uma esposa inteligente. E sabe, vocês vão saber e entender por quê. Agora, entre nós aqui, eu sei que há muitas mulheres compromissadas que estão me vendo. E certamente podem se espelhar nesse caso, porque, infelizmente, nem todas as mulheres que hoje procuram a sabedoria foram um dia sábias. E por causa disso, pode se encontrar, assim se espelhar nessa história, cujo uma Abigail se casou com um homem arrogante, com um homem duro e até mesmo maldoso. Então, certamente, hoje o Senhor me usará para se orientar e aprender sobre aquilo que essa mulher fez e, inclusive, agradou a Deus. E a Bíblia diz que depois que Davi mandasse a seus soldados ir lá com 400 homens para, inclusive, matar Nabal e os seus homens, houve um dos pastores, um servo de Nabal, que soube disso, que Davi estava prestes a fazer justiça. A figura de Davi é simbolicamente representando o quê? O próprio Jesus. Amém? É uma simbologia. Por isso que Cristo está em tudo. Na lei Ele está. Na história Ele está, né? Bom, e um dos servos disse a Abigail, a esposa de Nabal, mulher de Nabal, do deserto: Davi enviou mensageiro para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau, falando de Nabal, né? O servo dele, olha isso. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Vou repetir. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Você conhece pessoas assim? Eu sei, eu posso. Deixa. É minha vida. Não se intromete. Eu. Você conhece pessoas assim? Eles não ouvem ninguém. Ninguém. E Nabal acha que sabe, mas não sabe nada. Nabal acha que ele é rico, mas ele é pobre, cego. Cego porque não consegue ver Davi como rei. Cego porque ele não tem a revelação da essência do coração segundo o homem de Deus, porque o seu orgulho o impede de ver. Mas a proteção de Nabal é sua aparência. São suas ovelhas e a sua força é o natural. São suas ovelhas.
Pode ser sua inteligência, sua capacitação. Há muitas formas de identificar Nabal. E ai desse Nabal que rejeitem os servos de Davi, que rejeitam o servo de Deus. Porque quem rejeita o servo de Deus também rejeita o próprio Deus. No versículo 18, diz a palavra: imediatamente, quando Abigail, meus queridos, soube por intermédio de um servo que a família dela, o próprio esposo, os filhos, estavam realmente numa tremenda encrenca, porque assim Davi decidiu matar todos eles. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, não é pouco, hein? 200 pães, 2 vasilhas de couro cheio de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas, passas e 200 bolos de figo prensado, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Que mulher corajosa. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Nada. Ok? Ela não disse nada a Nabal. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberto pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castiga Davi, e eu faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, olha o que ela fez. Desceu depressa do jumento e prostrou-se perante de Davi, rosto em terra, ou seja, se humilhou. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenções àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Bom. Ai, quantos Abigail, meus amados, sofrem por estar debaixo de cobertura de um homem duro e maldoso. Quantos Abigail sofrem a consequência de terem casados com quem jamais reconhecem e querem reconhecer Davi. E diz a palavra de Deus que Abigail não perguntou para seu esposo. Olha só, ele não falou nada para seu esposo. Mas o que ela fez? A Bíblia diz que ela tomou pão, ela tomou vasilha cheia de vinho, ela pegou bolos, 100 bolos que ela fez, de figo, de trigo, pegou e ela foi até Davi, entregá-lo e se humilhar para pedir perdão pelos pecados de Nabal. Pois assim eu falo para os Nabais que ainda são duros. Pode ser que até o dia de hoje tu está ainda vivo, Nabal, por causa de uma sábia e sensata Abigail que está debaixo da tua cobertura. Mas até quando, Nabal? Até quando tu irás prevalecer assim? Abigail, mulher sábia, entende que é necessário ir até Davi
se prostrar diante de Davi e assim assumir a culpa, para que ela não venha sofrer e os seus filhos. Por acaso, não é aquilo que uma mulher sábia faz para que o juízo de Deus não venha sobre a casa? Senhor, perdoa os pecados do meu esposo, que ainda pratica o adultério. Senhor, perdoa, Senhor, as práticas do meu esposo, que ainda mente, que ainda o nega. Senhor, perdoa as práticas dos meus filhos, que estão fazendo aquilo que está errado. Oh, Abigail, aquela que entendeu que existe um tempo cujo pela intercessão, pela humildade e o entendimento que é necessário que ela procure Davi, procure Jesus e se humilhe perante Ele e assim entenda que se Nabal não quer dar a Deus aquilo que é de Deus, pois Abigail não precisa sequer pedir para Nabal se é para fazer ou não, porque Abigail entende que melhor obedecer a Davi do que o próprio Nabal, porque se Nabal não quer se salvar, Abigail quer se salvar. E eu me atrevo a dizer nessa noite que a mulher, que inclusive passaram por esse ministério, que reconheceram a palavra profética desse ministério, e talvez estão me vendo nessa noite, mas essas pessoas, essas mulheres não tiveram peito de fazer aquilo que Abigail fez, porque se deixaram impressionar por Nabal. E em vez de desaprovar as atitudes de Nabal, simplesmente não foram até Davi, porque tiveram medo das reações de Nabal. O que mais vale? Obedecer a Nabal e morrer tu e tua casa? Porque o juízo de uma casa que não obedece a Deus, mais cedo ou mais tarde, vai pagar as consequências? Ou ser uma mulher sábia? E mesmo que Nabal não quer que você honre Davi, Jesus, Abigail não fala. E não precisa falar com seu esposo sobre aquilo que ela está decidida a fazer. Porque se Nabal quer ser insensato, então que ele seja. Mas Abigail, que quer se salvar e que quer a sabedoria e que quer ser sensata, certamente procurará Davi. E, se necessário, sem que Nabal o saiba. Nem todas as mulheres têm peito para fazer isso. E, infelizmente, há casos em que o Senhor precisou agir e o juízo veio sobre a família. Porque quando uma mulher teve oportunidade de ser Abigail e fazer aquilo que ela fez, pois essas pessoas simplesmente não fizeram. Que exemplo essa mulher! Tem Abigais que não têm coragem de fazer isso. Porque teme mais Nabal, o homem incrédulo, o homem maldoso, o homem que quer continuar na prática do pecado, o homem que te proíbe assistir os cultos, o homem que te proíbe se posicionar, tem mais temor e medo de Nabal do que o próprio Deus. A quem temes, ó mulher?
a teu esposo que não quer nada com Deus e que te pede trazer a tua oferta. Aliás, o teu esposo que não quer nada com Deus e que te impede trazer a tua oferta para teu Senhor ou a Deus que tu disse amar. Pois os Abigais não têm receio de desobedecer a seu esposo para obedecer ao seu esposo. Porque, para que você saiba, Davi se tornará esposo de Abigail. Pois se tu és Abigail de verdade, teu esposo, primeiro e maior, deve ser Jesus. E se teu esposo natural desobedece ao teu maior esposo, que é Jesus, então obedeça a esse. E não aquele que quer permanecer no pecado e na insensatez. Você quer ser salva, Abigail? Me responde. Sim. Então, mesmo que seu esposo, mesmo que seus filhos, mesmo que seus netos, mesmo que sua religião não querem entender porque são Nabal, então pega tu o teu pão, pega tu o teu vinho, pega tu o teu bolo e dá-o a Davi. Dá ao Senhor, entregue tua vida, humilha-se diante de Deus, ou seja, perda para ganhar, humilha-se para ser exaltada, ó noiva de Cristo, Abigail representativa. E não seja insensato como Nabal, Abigail, mas destaca-se dos que não querem mudar. E não se deixe influenciar por Nabal que o intimide. Assim diz o Senhor nessa noite para muitas mulheres. Versículo 26, olha que diz: agora, meu Senhor, Abigail fala com Davi, tá? Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Uau! Uau! Que oração! Que revelação de Abigail! Abigail reconhece Davi. Aleluia! Abigail reconhece Jesus. Abigail é humilde. Abigail é sensível quando um servo de Deus lhe revela os planos de Deus. Abigail não espera amanhã para fazer o bem e entregar a Deus o que é para entregar já, correndo. Porque se Abigail espera entregar a Deus o que se espera, entregar sua vida, entregar seu pão, entregar seu esforço, entregar sua avareza, entregar seu orgulho, entregar muitas coisas, muitos bolos que possam representar tantas coisas que já o Senhor está te pedindo. Se Nabal não quer, problema dele. Mas se Deus está te dando oportunidade, porque talvez um servo foi usado para te dizer aquilo que tu precisas saber, então Abigail coloca suas pilhas. E assim Abigail fez rapidamente,
imediatamente. Ou seja, a mudança é já, em nome de Jesus. Abigail corre desesperadamente até Davi. Sabes por quê? Porque ela sabe que Davi não brinca. Davi, ele não brinca. E Davi é bom, Davi é pastor, Davi é justo, Davi é rei. Para quem não sabe, mas também Davi é juiz. E ainda vai esperar quanto tempo para entregar o que Deus lhe pede a Abigail? Você sabe que você se levantar e fazer aquilo que agrada a Deus pode poupar não apenas você, Abigail, mas também Nabal, mesmo que seja mal, durante um tempo. E seus filhos? E não queras tu poupar seus filhos e sua casa, sendo que ainda tu não és Abigail. Para ser Abigail, tem que ser uma Abigail, cuja essa palavra nos ensina como era deve ser. Se Nabal quer morrer, pois já lhe diz, é problema dele, agora salva-se, Abigail. Salva-se se você quer ser sensata. Continuamos. Diz a palavra do Senhor. Ela continua falando com Davi. Mesmo que alguém te persegue para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirado para longe, como por uma atiradeira. Versículo 30. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem te ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Uau, que mulher foi essa? É muito fácil estar com Davi e crer em Davi quando Davi já é rei. Agora, você crer em Davi, sendo que ainda não é rei, naturalmente, ainda não tomou seu reinado, sendo que parece que Saul está dominando e vencendo, ali é outra coisa. Veja o que Abigail disse. E quando o Senhor, falando para Davi, tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Ou seja, está ouvindo? Por que Jesus lembraria de você no dia que ele estará reinando em Jerusalém? Sendo que enquanto ele não estava assentado em Jerusalém, enquanto está lá em cima, observando você, você não temeu o seu nome. Não temeu o seu juiz e não se juntou a ele porque preferiu defender Nabal do que o próprio Davi. Pois muitos, meus amados, mas muitos se arrependerão, porque optaram defender e tomar partido de Nabal em vez de defender Davi, quando tiveram oportunidade de fazê-lo. Ou seja, optaram defender o que não se deve defender. Optaram proteger
o que não se deveria proteger. Optaram justificar aquilo que é injustificável. Pois saiba, meus amados, que para esses que não têm peito para se posicionar e encontrar a coragem de Abigail, esses não serão lembrados do Senhor. E digo mais, no dia que o rei se assentará e você o verá, e serão todos julgados, esses ouvirão. Em vez de dizer, eu me lembro de ti, o Senhor, o rei dirá, quem és tu? Seu nome não está escrito no livro da vida. Eu não te conheço. Pois para ser lembrada, ó Abigail, de Davi, deves tu fazer prova em entregar teu pão, teu bolo, tua vida e tudo aquilo que Davi te pede. Por que Davi se lembraria de ti? Se não for por um ato de fé e de honra àquele cujo te pediu algo e até o dia de hoje não deste para ele. Ou talvez sim, ou talvez não. Continuamos. Versículo 32. Davi diz a Abigail, ó, que história tremenda. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoado pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino que pertence a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido. Davi aceitou. E eu aceito aquilo que eu pedi. Eu aceito a tua oferenda, disse Davi. Vai para a sua casa em paz. Ouvi o que você diz e atenderei o seu pedido. Por acaso, alguns estão esperando que Deus lhe conceda o seu pedido? Mas antes do seu pedido, você tem entregado aquilo que Davi lhe pediu? Olha só, versículo 36. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. Olha aí, rico, muito prazer. Ah, prazer, tem que aproveitar da vida, né, Nabal? A vida é feita para curtir, né, jovem? Festa é bom, mulheres, né? Prazer da carne, alimentar a carne. Pois bem, assim Nabal fazia. E a Bíblia diz, ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. E ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. O Senhor feriu Nabal depois de 10 dias e ele morreu. Eu termino com isso. Ai daqueles que se dão em banquete e dizem, eu sou abastecido.
Eu sou jovem, eu tenho que aproveitar da vida. Satanás apresenta um banquete, esse banquete para ser comido e para ser bebido, o cálice do pecado, da prostituição, dos prazeres da carne. Ai desses Nabal que não se importam em cumprir com as coisas que Deus lhe pede. Pois quando menos esperam, a alma do tolo será reivindicada. Você acha que Nabal sabia que iria morrer? Você acha que Nabal sabia que iria ter um derrame, um ataque, uma paralisia? Não. Nunca pensaria que essas coisas aconteceriam com ele. Jamais. E digo mais. Vejam, meus amados, que o juízo de Deus, ele veio rápido sobre aquele cujo tiveram oportunidade de estar perto de Davi. Porque quanto mais você está perto de um homem escolhido por Deus e de ter recebido a oportunidade de você realmente poder se consertar e entender que em vez de ser rico, Deus lhe vê pobre, cego e nu, e essa pessoa nega e continua na prática do pecado porque não valoriza o fato de Davi estar perto e assim poder Nabal se beneficiar daquilo que Davi poderia oferecer para Nabal, pois o juízo está perto para esses. E mesmo assim, diz a palavra de Deus que Nabal, a Bíblia diz que ele sofreu um ataque e ficou o quê? Paralisado. E depois de 10 dias, cerca de 10 dias, ele morreu. Ficou paralisado e depois o Senhor permitiu que ele tivesse quantos dias? 10 dias. E morresse. Ou seja, Deus é tão bom, mas tão bom que pode dar ainda chance a um orgulhoso ser humilhado para que no leito do hospital, antes de morrer, reconhecer que o Senhor é Deus. Há Nabais que somente assim poderão ter chance de conhecer o Deus de Davi. Porque para um orgulhoso que tem chance, mas não reconhece a sua chance, a única forma é colocá-lo no leito de hospital. E mesmo assim, na sua misericórdia, quem vai entender isso? Se eu estou falando na misericórdia de Deus, Deus dá para Nabal a chance de lhe dar ainda 10 dias para que no leito do hospital se arrependa e descobre o quanto era pobre, sendo ele rico. 10 dias para refletir o quanto foi insensato enquanto estava saudável. E vou dizer mais, meus queridos. O Eterno é justo com Abigail. O Eterno é justo com quem o honra. Por acaso o Senhor não seria justo para com aqueles cujos pagam o preço de honrar a Deus? De honrar Davi? Sim ou não? Sim. Por acaso Abigail não mereceria um esposo sensato que honraria o Senhor com seus bens e com sua nobreza de coração? Abigail não mereceria um Davi? Por acaso? Pois certamente, amados,
Eu vou falar para as Abigais nessa noite. Não cabe a você, Abigai, fazer sua justiça. Não cabe a você, Abigai, matar Nabal. Porque se você casou com Nabal, e você sabe que uma pessoa que não quer reconhecer Davi, não quer Jesus, não quer nada, está fazendo as coisas erradas até o dia de hoje, não cabe você, Abigai, fazer a sua justiça. Mas cabe você, Abigai, ser Abigai. Não cabe a você se separar de Nabal, se não for por direção do próprio Senhor. Mas cabe a Deus decidir sobre seu amanhã. Eu sei que eu estou falando com muitos aqui. Porém, se de verdade és Abigai, então seja a forma de Deus operar, a justiça lhe alcançará. Apenas esforça-te, Abigai. Esforça-te em trazer pão, em trazer vinho, em trazer bolos para seu Deus. E se Nabal se opor, faça-o sem que ele saiba. Mas o dia que, sabendo este Nabal, e se este ainda se opõe em você subir até Jerusalém, porque ele diz, tu não subirás, eu me oponho a ti. Pois este, escuta que eu vou te falar por parte de Deus, este que acha ser rico, rico em orgulho, rico em intelectualidade, rico em prazer, rico em poder, rico em influência, rico em dominar os outros, pois esse será humilhado, porque Deus sempre defenderá uma Abigai sábia e nobre. E digo mais, Abigai merecerá o melhor, um Davi. E veja o que diz a palavra, versículo 39. Então Davi enviou uma mensagem depois de Nabal morrer. Davi enviou uma mensagem a Abigai pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Glória a Deus. Não é justiça de Deus? Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigai, Davi nos mandou buscá-lo para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra e disse, aqui está sua serva, pronta para servi-los, a lavar os pés dos servos do meu Senhor. Essa mereceu ser lembrada. Mas Nabal também foi lembrado. Mas como um homem cujo Senhor deu oportunidade de se arrepender, mas não quis se arrepender. Deus resiste os orgulhosos. Permanece firme, Abigai. Permaneça firme e obedeça ao teu esposo, ao teu Davi. E a única forma de você dar oportunidade ainda a Nabal e a sua família de não morrer é você estar em pé. Mas o dia em que o Senhor dirá, basta, chega, nem tu, Abigai, poderás fazer nada acerca do futuro de Nabal. Porque de Deus, de Davi, não se brinca. Feche os seus olhos. Pai amado, que linda palavra temos recebido nessa noite.
Minha oração nessa noite é que o Senhor fortaleça todas cujas querem ser Abigail e estão preparadas a trazer para o Senhor aquilo que certamente Nabal ainda se recusa a dar. Mulheres de Jerusalém, noiva de Cristo sensata, que entende o dia da sua visitação, que entende o dia de entregar e o momento de entregar sua vida verdadeiramente, que quer ser lembrado do Senhor, sendo que ainda não entregou sua vida por completo ao seu Senhor. Meu Rei, pois assim trata quem precisa ser tratado e traga justiça para todos cujo ainda lhe resiste. Mas enquanto tiver tempo para Nabal, pois dá para esse alguns dias, talvez 10, para que este tenha tempo de entender e de até mesmo ouvir aquilo que Abigail tem para lhe dizer. Muito obrigado, Rei. Amém e amém.